O professor Villa, se estiver com a gente, seria interessante ouvi-lo a respeito deste assunto agora. Queria falar um pouquinho com o professor Villa a respeito, professor, dessa retomada, é a primeira ideia de Sérgio Moro na condição de senador, né, de retomar uma discussão cheia de idas e vindas no plenário do Supremo Tribunal Federal, que a cada momento entendeu que as coisas deveriam correr de um jeito. Ministros foram acusados de mudarem de posição para eventualmente beneficiar o ex-presidente Lula. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que haverá adesão de colegas de Sérgio Moro para desarquivar essa ideia e colocar esse assunto para girar novamente? Colombo, eu acho que o ministro, olha o vício, que o senador Sérgio Moro vai ser um senador, um dos mais isolados entre os 81 senadores. Tenho certeza disso. Porque ele sempre teve uma atuação de demonização da política, inclusive de senadores e de alguns dos senadores que têm mandato parlamentar agora, nessa legislatura. Então ele certamente vai ter muitas dificuldades de conexão com os outros senadores, os outros 80, o total é de 81, e mesmo no interior do seu partido. Se é que ele fique no Podemos, não sabemos até quando, né? Porque ele estava querendo, segundo informações, migrar para o PL, para resolver o problema da sua eleição no Paraná, que está sendo questionado a questão dos gastos eleitorais, pelo segundo colocado na eleição do Paraná. E a questão está correndo no TRE do Paraná e os advogados, que eu cheguei até a conversar, do PL do Paraná, disseram que, em caso de derrota, eles vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e à jurisprudência, que a ex-juíza Selma Arruda, ex-senadora, que era chamada de Moro de Saias, ou seja, a jurisprudência da Moro de Saias poderá cassar o mandato do Moro de Calças. É a situação brasileira. Por quê? Porque gastos anteriores à campanha. Isso segundo, evidentemente, os advogados do PL do Paraná. Então, é a versão. A questão, então, da atuação do senador, caso ele não seja cassado pelo TSE, o que será provável, porque há jurisprudência sobre isso, é uma discussão jurídica complicada, eu sei, ele dificilmente vai conseguir recolocar a discussão da prisão em segunda instância, porque há os que defendem e há os que são contrários. É importante destacar, para quem nos acompanha, que muitas vezes a gente quer transformar a justiça em lei de Lynch. Para lembrar lá os Estados Unidos, já prende o primeiro que é acusado de um crime, enforca e segue a vida. Não é assim. O devido processo legal, garantido na Constituição Cidadã de 1988, deixa isso muito claro, porque nós temos 4 instâncias no Brasil. A primeira, que é o juiz. A segunda, que é um tribunal colegiado, é o Tribunal de Justiça, em todos os estados tem, no Distrito Federal, né? Depois o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e depois o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, no Brasil, ainda o federalismo acabou construindo oligarquias locais muito fortes, Colombo, que podem eliminar políticos que estão colocando políticos democráticos, republicanos, em risco o domínio, por exemplo, de uma família. Condena o adversário numa primeira instância e muitos governadores, infelizmente, têm uma forte influência nos TJs, nos tribunais de justiça. E aí você acaba com a vida política do Paulo, do Pedro, da Maria de José. Se você puder recorrer ao poder central, aí a história é outra, tanto ao Superior Tribunal de Justiça, que tem 33 ministros, depois ao Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros. Por quê? Historicamente, o poder federal, o poder central, a União, e aí eu estou me referindo ao Judiciário Federal em especial, é aquele que está imune às lutas provinciais ou estaduais das oligarquias. Então, a discussão dos adversários da segunda instância, eles usam muito esse argumento, né, de que Brasília está imune às pressões estaduais. Os contrários, como o ministro Sérgio Moro diz, mas isso só tem no Brasil, né? E se condenou, recorre da prisão. Bem, nós vimos casos da Lava Jato que houve uma revisão absoluta dos processos e você e todos nós aqui na CNN acompanhamos. Ou seja, teve gente que foi presa que não era para estar presa. Então é necessário muito cuidado nessa discussão. Eu acho remotíssima a possibilidade de voltar ao Senado a discutir a prisão em segunda instância, principalmente tendo como vocalizador da proposta o senador Sérgio Moro.